E aí, Tácito? Tudo bem, Theo? Tudo bom, rapaz? Agora temos que fazer transmissão em espanhol simultânea, viu? Temos convidados da América Latina assistindo a gente também. Tá? Boas noites, todos os amigos. Mas eu não hablo tua língua, eu sou muito ruim com... Eu não hablo espanhol? Ok, não tem problema. No. Just in English, a little bit. Em inglês, ok. Eu não vi o pessoal ainda da língua inglesa entrando, não. Tá? Por enquanto, só espanhol e português. Só Gente, espanhol, boa noite a todos. Estamos aqui com Theo Cavalcante. Não, Theo de Carvalho. Carvalho? Meu Deus! Carvalho. Jesus! Carvalho. Eu cometi, não, mas então... tudo bem, é com C, tá tudo em casa. Não, ao vivo é sempre problemático. Ah, mas faz parte. Ao vivo é sempre problemático. Estudei, ensaiei tanto, Theo, e ainda saiu errado. Relaxa, pode ficar tranquilo. A gente se conheceu ontem, então saber meu nome já é um mérito. O pessoal erra muito meu nome, então saber meu sobrenome então é a cereja do bolo. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Arquiteto, engenheiro, mestrando na UPE. Não, na UF. UFPE, né? Isso, então, exatamente. Tá lá fazendo mestrado. Professor, você tem trabalhado bastante na área de projeto, Revit, você tem trabalhado nessa área de tecnologias digitais aplicadas à arquitetura e engenharia, e tem dado aula também disso, não é isso? Exatamente. Eu comecei com essa brincadeira na época da faculdade, né? Então, lá na faculdade... Deixa eu ligar essa luz aqui, rapidinho. Pronto, acho que dá uma melhorada aí na... Se puder desligar de cima, porque você está com a aura... uma auréola angelical. Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver se eu tenho alguma forma de melhorar isso. Mas tá bacana, aí tá ótimo. Pronto, melhorou, ok. Vê, vamos lá. Na época da faculdade, meus alunos, meus amigos, né, que são meus colegas hoje em dia, arquitetos, eles se preocupavam muito com projeto, queriam estudar história de projeto, história da arte e tal. E eu não tinha a menor vocação para isso. Não tinha e não tenho, eu admiro muito quem tem. Então não era minha praia. Meu negócio era tal do computador. Então eu gostava de estudar como é que eu fazia aquela realidade que eles criavam dentro do computador. Ou seja, desde a plantinha baixa que a gente apresentava a representar, que logo, enquanto o pessoal estava aprendendo a desenhar, eu estava preocupado como é que a gente plotava aquilo em escala, como é que a gente gerava um PDF. Então já eram coisas muito mais pensando na produtividade de quem está dentro, em cima de uma máquina. E depois, quando cada tecnologia que foi surgindo, ou seja, 3D, realidade virtual, 360, computação gráfica, simulação, cada coisinha dessa que faz um mundo de fantasia foi me encantando ao longo dos anos. Quando eu era novo, eu pensava que isso ia ser temporário, né? Ou seja, eu vou me encantar por isso só por um pouco, mas acabou que virou meu ganha-pão, sabe? E até hoje eu sou um menino do computador. Então, com 40 anos de idade, o pessoal fala, chama aí o menino do computador para vir aqui para poder ver o projeto. E é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer, enfim. Quando a gente trabalha com quem a gente gosta, Theo, a gente vai ser menino eternamente, né? Pois infelizmente, né? Essa brincadeira aí. A gente não trabalha, a gente ganha para se divertir, isso é que é importante, né? Isso. É uma coisa bacana. Theo, a gente está aqui nessas lives do IBAP, né? Toda segunda e quinta. Hoje a gente fez uma live extraordinária, então quero te agradecer aí por você ter atendido o nosso convite. Claro. Em função de toda a repercussão, né, daquele vídeo do avião, que a gente vai falar um pouco mais tarde sobre ele, né? Certo. Que foi muito legal. Eu já usei aquele vídeo para várias coisas, que lá para o fim daqui da live a gente também queria comentar isso, porque é muito instrutivo, né? Não só tecnologicamente falando, mas filosoficamente falando também dá para a gente capturar algumas lições interessantes, né? E aí, lá no final, eu queria que a gente trocasse uma ideiazinha sobre isso.
Mas eu queria que você fizesse uma apresentação para a turma que está assistindo. Nós temos aqui engenheiros, arquitetos acompanhando a gente, e eu sei que, né, diversos níveis de compreensão do que a gente está falando, sobre o uso de sistemas computacionais, o uso de programas especiais, para que a gente consiga ter mais consistência no nosso trabalho, né? E aí, assim, eu queria que você apresentasse as áreas, né? Isso vai ajudar no planejamento? Isso vai ajudar a fazer um projeto melhor? Isso vai ajudar... E aí eu faço outras perguntas depois. Certo. Deixa eu aproveitar e também pedir para o pessoal que está vendo a live. Deixem as perguntas de vocês. Façam uma pergunta qualquer. E quem gostar da pergunta, refaça a pergunta. Porque na hora que eu ver aqui as perguntas todas iguaizinhas, significa que é um assunto que vocês querem saber. Faça uma pergunta específica, uma pergunta genérica, uma pergunta aberta, uma pergunta fechada. Qualquer pergunta, tá? Se puder, eu respondo, obviamente. Vê só, o pessoal, quando a gente fala de computação gráfica, quando a gente fala de sistemas BIM, a gente meio que pensa de uma forma integrada, e eu diria que até confusa. Eu vou dar um exemplo, na verdade 2 exemplos. Quando eu era estudante, eu achava que o 3D, a apresentação de um projeto dentro de um 3D, ele servia apenas para apresentação. Era o que eu pensava enquanto estudante. Ou seja, o cara faz o projeto, acabou o projeto, faz o 3D e apresenta. Era o que eu achava. Por que eu achava isso? Porque eu não projetava. E aí depois, quando eu comecei a projetar, eu estava projetando, na hora que eu travava, eu fazia um 3D ou alguma coisa do tipo, e começava a perceber que aquele 3D ele servia de auxílio ao meu projeto. E foi quando eu comecei a trocar a palavra apresentação por ferramenta. Ou seja, o 3D é uma ferramenta. Nessa hora, meu mundo explodiu. Hoje em dia, aqui eu vejo nas faculdades, porque eu sou muito convidado para dar palestra, para participar de banca de TFG, enfim, vários eventos, inclusive deixa meu agradecimento aí ao pessoal da Uninasal, que sempre me chamam, qualquer evento de BIM e tal, sempre meu nome está na lista, e sou muito grato. E aí eu noto que os alunos, de uma forma bem geral, hoje em dia acham que o 3D é projeto, a coisa trocou. Então assim, eu fiz o 3D, quando eu fiz o 3D o cara pensa, acabou o projeto. Eu falei, você não acabou o projeto não, você acabou a apresentação, acabou a ideia inicial daquele seu projeto. Ou seja, para aquilo virar um projeto, ele vai ter que virar um monte de informação técnica, um monte de informação compatibilizada, ou seja, todas as plantas têm que conversar entre si, tudo tem que estar funcionando, ou seja, funcionando do ponto de vista de ninguém bater a cabeça, funcionando do ponto de vista de norma, ou seja, todas as normas têm que ser cumpridas e não é fácil. Eu admiro muito meus amigos projetistas por causa disso. Funcionando do ponto de vista de sistema, ou seja, não adianta nada você botar um banheiro aqui, outro na casa de chapéu, quando você sabe que você tem uma tubulação que vai sofrer uma inclinação ali. E aí, no papel é lindo, na vida real, ó. Então, você fazer um 3D que você coloca uma planta com um banheiro de cada lado é lindo, mas você não acabou o projeto. Então, partindo desse princípio, de que o 3D é uma ferramenta, ele é para enganar? Não. Ele serve para ajudar nesse processo de planejamento. Ou seja, de você pegar um projeto, uma concepção que estava aqui dentro, e de repente você modela, e daquele modelo ali você vai começar a ver os problemas. Então é um processo cíclico. Você modela, vê o 3D, você, opa, teve um erro aqui, volta, refaz o projeto, vai o 3D, volta, faz e tal. Isso não é novidade, isso desde a década de 2000, quando os computadores começaram a ficar mais potentes, sabe? Isso começou a se tornar bem mais comum. O que é a tecnologia BIM? É porque hoje em dia isso é feito em tempo real. Você está modelando um 3D, e enquanto você está fazendo esse 3D, o próprio software já extrai as plantas para você. Isso em termos bem, assim, direto, sem muita enrolação. Você está modelando em 3D e já está saindo as plantas. Consigo levantar quantitativo e fazer orçamento? Vamos falar sobre isso. Então você está modelando, ele já sai as plantas, e nesse momento que já sai as plantas, você já começa a ver os erros. Erros de arquitetura, alturas, inclinação de rampa, número de degraus, escada, controle solar, e todos os elementos que os arquitetos levam em consideração.
erros de engenharia. Tubulação, dimensionamento de sistemas, dimensionamento de estruturas, onde vai, por exemplo, empoçar a água, sabe? Caimento, tudo isso você vai simulando. Então, cada vez que você vai melhorando aquele modelo, você consegue melhorar as plantas e, logicamente, o seu processo. E isso, ele engloba, o pessoal pensa que você falar de BIM é você falar de grandes projetos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você falar de BIM significa que você pode modelar qualquer coisa. Você modela qualquer coisa e essa qualquer coisa você vai ter compatibilizada. Então, enquanto que um shopping, ele vai fazer os projetos para poder, de repente, ver se todo aquele monte de tubulação ali, nada vai bater com ninguém, quem faz interiores está preocupado se não vai ficar uma tomada atrás do armário. Mas o conceito é o mesmo, a diferença é só a escala. E eu sou um arquiteto gigantesco, tá? Eu sou muito grande, só eu e um quarto do meu apartamento, só. Então, eu não pego projeto grande, eu não tenho essa envergadura. Envergadura, a gente falando de avião, envergadura. Eu não tenho essa envergadura para pegar projeto grande, até porque meu negócio mesmo é dar aula, ensinar. Eu pego projetos só para ter case, para levar para sala de aula. Então, eu pego projetos pequenos. Eu pego um apartamentozinho aqui, um consultório ali, coisas bem pequenininhas, que eu consigo usar do BIM para poder extrair case para sala de aula. Entende? Já temos aqui, só o Hugo já mandou 3 perguntas, né? Já, eu vi, eu estava aqui pensando, mas estava dando uma checada aqui. Deixa eu até ver as perguntas dele aqui, ó. Cadê? Não, ele perguntou se você pode usar o BIM para fazer orçamento, acompanhar a obra e se pode fazer simulação de chuva. Como você falou da inclinação, eu acho que está um pouco depois do 3D, já seria da gente tentar falar de realidade virtual a essa pergunta da chuva, por exemplo, né? Simular vento, simular chuva. Aí são coisas a pergunta do orçamento dele é mais direta para o BIM, né? Ou seja, como é que eu faço para acompanhar? O BIM já me dá um orçamento? Essa é a pergunta, basicamente. Vamos lá. Quando você fala em BIM, primeira informação. Quando você fala em BIM, BIM é um processo que ele envolve, sei lá, 200 e poucos softwares. Então, tem um software de modelagem. Eu vou falar nomes bem claros, tá? Tem um software de modelagem chamado Revit. Tem um software de infraestrutura que vai fazer estradas, terraplenagem e tal, que é o Civil 3D, por exemplo. Tem a Ecosim, que vai ser o concorrente do Revit. Tem o Navisworks, que ele é especialista em planejamento, cronograma de obra. Então, a ideia do BIM é que você faça um modelinho aqui, por exemplo, fiz uma casa, nessa casa está toda a modelagem e as plantas. Aí, de repente, você sai daqui e vai, por exemplo, para o Navis. Lá você faz o planejamento. Aí você tira daqui, ou seja, linka no TQS ou no CIPECAD. Aí lá você vai calcular a estrutura. Aí, por exemplo, o cara calculou a estrutura, aí olhou assim, opa, esse pilar aqui não está dando, vai ter que ser maior. Esse pilar não passou. Aí ele refaz o pilar e volta lá para o programa, para o Revit. Então, e aí do Revit joga para o Navisworks, ou seja, ele atualiza o pilar na planta de arquitetura, dali atualiza o Navisworks. Por isso que o BIM você tem aquele desenho cíclico, né? Ou seja, o BIM você nunca, não é que você nunca acaba, mas quando você começa o projeto, você sofre influência automaticamente de todos os outros. Cada vez que você encontra um erro, você tem que corrigir em todas as outras disciplinas. Inclusive, eu já ouvi umas coisas assim que são absurdas. Tipo, uma vez eu ouvi de uma aluna dizendo assim, eu não gosto desse tal de BIM, não. A gente tá usando ela na empresa. Eu falei, por que você não gosta? A gente fica achando erro o tempo todo no projeto. Aí eu... Caraca, vamos achar os erros na obra. A prática a gente achar os erros na obra. É mais fácil, deixa do jeito que tá, cada um faz sua parte e a gente joga lá para o negócio. Então, todo mundo quando fala em BIM, pensa logo em Revit. Revit é só um programa dentro do universo BIM, só um. Falando, ou seja, diante dessa explicação, aí quando a gente pensa, por exemplo, em orçamento, Revit faz orçamento, é até difícil de responder essa pergunta, porque eu não trabalho com orçamento. E aí quem trabalha com orçamento tem uma cacetada de regras definidas pelo SINAP e tal. Ou seja, se a parede tem um tamanho X e tiver janela, você desconsidera essa janela.
Se essa parede for maior do que tantos metros quadrados e a janela for de tantos metros quadrados, você tem que considerar. Como eu não mexo com orçamento, eu não conheço essas regrinhas. Então, eu não posso afirmar que o Revit faz orçamento. O que o Revit faz, e faz muito bem, é um quantitativo exato. Ele é um estagiário que não conhece as normas, não conhece norma nenhuma. Ele simplesmente pega e quantos metros quadrados de tijolo tem aqui? Ele vai contar tijolo por tijolo e vai te dar a quantidade exata. Você depois que coloque as características daquele orçamento, coloque a sua perda, coloque lucro, BDI, vai colocar tudo em cima para gerar orçamento. Ou seja, o que eu sempre afirmo, e afirmo como é o nome? De pé junto, é que o Revit tira o quantitativo. Ou seja, ele te dá todas as unidades de tudo. Dali você joga para um outro software BIM que faça orçamento, que vai te dar aquilo ali de acordo com as normas brasileiras. Então você tem alguns plugins, tem outros programas que se acoplam ao Revit para trabalhar dentro dele. Tem um deles chamado Orça Fácil, que inclusive eu estou dando aula de Revit numa empresa, Tava porque a quarentena parou. Que a gente vai dar o treinamento inteiro do Revit e no final, esse meu colega, que é um especialista em orçamento, ele vai dar aula só do Orça Fácil. Então, vou te contar uma história. Você está conhecendo o IBAP agora, nós conseguimos um colega da Caixa, Murilo, que é lá de São Luís, e ele tem uma parceria com o Orça Fácil. Então, nós conseguimos um mega pacote de desconto do pessoal do IBAP, e nós abrimos uma turma de orçamentação com ele. E aí o pessoal ganhou 30 dias para testar o Orça Fácil. Então você está... Para quem está aqui assistindo a gente que é do IBAP Pernambuco, aliás, o IBAP Pernambuco só não, porque esse curso ficou internacional, porque, por exemplo, o Manel Hidalgo, nosso companheiro, colega aqui, engenheiro, está aqui assistindo a gente, ele também está fazendo. E ele é da Costa Rica e está fazendo o curso com a gente também, aproveitou o pacote. Então, é legal isso, né? Que a gente está tão junto, porque o Orça Fácil acabou entrando nesse pacote para o pessoal fazer essa análise. Eu só queria falar para você assim, o que aconteceu? Eu fiz o curso do BIM do Sinduscom, que na verdade era um mix, foram 40 horas, 60 horas, BIM com Revit, foi um curso bem legal. E assim, claro que para quem vai orçamentar, o que você falou está corretíssimo, né? Que são duas coisas diferentes. Um é uma quantificação muito precisa, e a possibilidade de, se você tiver o banco de composições, que aí eu acho que é o mais trabalhoso para quem trabalha com orçamento, é que você ter um banco específico, né? Então, assim, cada porta, cada janela, cada tipo de bloco, a espessura da argamassa, cada tinta, cada coisinha da obra, cada prego, cada parafuso, você tem que entrar lá e gerar um banco, né? Então, assim, dá um trabalho danado para você montar o seu banco. Agora, depois que o banco está montado, meu querido, para fazer orçamento, o orçamento 100%. Aí depois você vai ajustar para a regra, por exemplo, vai ser uma licitação pública, aí tem que fazer um ajuste na regra lá do TCU, de tamanho de BDI, se tira janela, se tira janela, aí é exatamente o que você falou mesmo. E me perdoe até se eu falar alguma besteira em relação ao orçamento, porque eu não trabalho nessa área. O que eu faço é modelar e entregar o modelo para quem vai orçar. Inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu sou engenheiro civil e não entendo nada de orçamento porque eu não trabalho com isso. Eu aprendi, acho que eu aprendi depois de velho, a não querer abraçar o mundo. Então, eu me especializei na parte de computação gráfica, me especializei na parte de BIM e comecei a perceber que se eu fosse abrir demais, eu ia ser aquele cara que faz tudo, mas que é bom em nada. Entende? Então, eu foquei nisso e cada dia que passa eu acho mais bonito de ver como o mundo é multidisciplinar. Ou seja, cada um no seu galinho, né? E juntos fazemos a árvore. Fica tranquilo que é exatamente o meu caso. Eu fiz o meu curso lá, achei lindo. No meu lado tinha um Theo, e ele me mostrou uma realidade virtual de um shopping, e eu perguntei para ele, rapaz, que coisa maravilhosa, você cobrou quanto para fazer isso? Aí, quando ele me disse quanto ele tinha cobrado, eu falei, professor, né, bacana, eu não vou, porque assim, cara, você investiu muito tempo e grana e esforço para você chegar no teu nível. Quer dizer, eu vou ficar no meu, fazendo o meu aqui e vou contratar você para fazer a sua parte, tá entendendo? Eu acho que isso que é legal, né?
como você falou, você está super especializado, eu vou levar 10 anos para chegar perto do que você está hoje, não vale a pena, pô. Inclusive, isso é bem curioso, porque, assim, como qualquer serviço, você cobra por hora homem. Ou seja, eu vou levar tanto tempo para fazer aquilo. E o mais curioso é que hoje em dia eu vejo que minha mão é a mesma de 20 anos atrás. Meu cérebro é o mesmo, só que acrescentou foi informação. Então, uma coisa que eu levava um mês para fazer há 10 anos atrás, hoje em dia eu faço em um dia. Então, ou seja, provavelmente esse cara que era o teu colega lá que estava do lado, que quando disse o quanto cobrou você achou um absurdo, é porque provavelmente, eu vou falar aqui em termos bem simples, tá? Para quem está entrando. Vamos supor que o cara cobrou ali R$1.000 e fez uma imagem. Aí você olha e fala assim, pô, mas R$1.000 não é nada, não dá para ganhar nada. Se o cara faz aquilo ali numa manhã, ou seja, ele ganhou R$1.000 numa manhã, num mês ele fatura 20 pau fazendo uma imagenzinha por manhã. Entende? Mas a minha conta foi essa. Até porque eu queria me corrigir aqui, porque eu não sei exatamente o nosso público, aqui eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo que está entrando, e assim, evidentemente, tem muita gente que eu não conheço, pode ter aqui estudante de arquitetura ou alguém recém-formado, tem gente aqui, tipo Alexandre, aqui, que já tem uma estrada, mas o que eu quero dizer, para deixar claro, eu fiz essa conta que você fez. Eu, com a minha dificuldade, eu ia levar, no mínimo, um mês para tentar fazer o que ele fez. Né? Agora, aí ia ficar ruim para mim. Não ia dar para ganhar dinheiro com isso. Mas se ele fizer, e ele certamente faz aquilo muito rápido, é uma chance de ele ganhar dinheiro. O que me leva para a próxima pergunta para você. Ok, a turma que está querendo entrar nesse campo, então, assim, que já tem um gosto para isso, já tem um perfil, né, para isso. Então, quais seriam os passos para essa turma começar a fazer esse tipo de coisa? Começar a pensar em projetar ou a usar? Certo. Deixa eu só, antes de te responder, eu estou tentando rodar aqui as mensagens e parou numa aqui no final, cortou cabelo. Deixa eu ver uma coisa aqui. E o que eu estou querendo é ver qual é a última mensagem para... Cortou cabelo? Não, achei. Cabelo. Cortou cabelo foi o primeiro. Eu estava na primeira mensagem. Beleza. Bom, a primeira coisa é tentar definir qual é o seu objetivo, certo? Ou seja, eu quero trabalhar com modelagem, eu quero trabalhar com imagem. Qual é o seu objetivo? Eu diria que deixa eu chutar aqui, tem 2 objetivos principais, mas com certeza na conversa eu vou me lembrar de mais. Tem aquele cara que, por exemplo, ele faz projeto, que é o caso mais comum. Eu faço projeto de interiores, eu faço projeto de casas, eu faço projetos grandes, enfim, qualquer coisa do tipo. E eu não tenho habilidade para fazer uma imagem que seja acessória do meu projeto. Ou seja, o foco do trabalho dela é o projeto, mas ela sabe que a imagem é o que vai fazer com que ela feche. Ou seja, se ela chega lá com planta, a pessoa não entende nada, mas quando se chega com uma imagenzinha qualquer, por mais simples que seja, já é o suficiente para ela ganhar o cliente. Esse é um tipo de pessoa que quer aprender. E existe a outra pessoa, que é o aspirante a ser seu amigo, ou ser eu, que é o cara que não gosta do projeto. Ele gosta do 3D. Então, a diferença é que esse cara vai querer se especializar em fazer 3D profissional. Ou seja, o que é o 3D profissional? É o 3D que ele vai, por exemplo, para... Como é o nome? Uma construtora, para fazer um folder, fazer um book, fazer um vídeo para fora... fazer qualquer tipo de apresentação que os outros vão usar para vender aquele seu produto. Então, o seu produto é o 3D. Então, esse cara, ele provavelmente vai ter que estudar muito mais, porque ele vai ter que entender de projeto, claro, né? Se ele não entender nem de desenho técnico, ele não consegue receber o projeto dos outros para modelar. Mas, principalmente, ele vai ter que entender muito de software, de computação e de todos os links que eles têm que ter entre eles. Você vai ter que entender um pouquinho sobre a mente humana. Ou seja, isso, na verdade, eu acho que a maioria dos arquitetos já tem isso por natureza. O cliente adora mudar e ele não sabe o que ele quer, então você faz tudo, depois ele pede para mudar tudo e você fica naquele jogo. Com imagem é a mesma coisa. Eu diria que é até pior, porque não só você muda tudo, como também é tudo para ontem. Então, o seu processo computacional tem que estar linkado de tal forma que se o cara chega para você e pede alguma coisa para mudar lá no começo, ele, no processo, ele sai mudando tudo com a peste. Entende?
E isso é muito difícil. Eu levei anos até conseguir aprender a linkar e prever quando o meu cliente vai mudar. Sabe? Para você pensar que na minha época de faculdade, a gente trabalhava com papel, manteiga, nanquim, e para mudar o projeto, você tinha que usar gilete para raspar o nanquim? Você imagine se lá no final do projeto, o cara fala assim, rapaz, essa viga não vai passar aí não. Ou então aquele negócio do banheiro que você falou, o cara esqueceu da declividade, né? A gente brincava que assim, água é tranquilo, bota o tubo, pressuriza, lavar onde você quer. Agora, esgoto, meu querido, você tem que ter declividade. Aí, quando você fazia o 3D, o esgoto estava no meio da sala, literalmente, descendo, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido. Já que o pessoal tá meio tímido, pergunta é a seguinte, que diabo é renderizar? Renderizar, boa. Tá super na moda. Não, renderizar é quando o computador processa alguma coisa. Ou seja, deixa eu tentar botar termos aqui bem simples. Vamos supor que você pegou sua calculadora, escreveu lá 2 mais 2 e clicou no igual. Quando você clica no igual, ele automaticamente vai te dar lá 4. Agora, se você pegar uma HP daquelas científicas ou HP gráfica, colocar uma integral ali, tripla, sabe, com 4 variáveis, dx, dy, dz, não sei o que, quando você der o igual, ele vai levar alguns segundos pensando para depois chegar naquele resultado. E o renderizar é mais ou menos isso. Eu faço, por exemplo, uma caixa. Se o pessoal quiser e pedir, eu abro o programa aqui, eu viro a câmera do celular e mostro como é que é, alguma brincadeira. Eu faço uma caixa, aí eu digo, eu quero que essa caixa ela tenha, seja um espelho, então eu coloco ela um material de espelho. Eu quero botar uma luz daqui, aí eu coloco uma luz aqui. Eu quero botar um chão que é um tapete. Então, esse espelho vai refletir o tapete, que vai ter uma sombra, essa sombra vai pegar nos pelinhos, sabe? Aí eu montei a cena toda, ou seja, eu só botei as coisas lá e disse, eu quero que renderize assim. É como se eu tivesse feito um esboço num papel, fica todo em linhas. Aí agora eu vou clicar no renderizar. Quando eu clico no renderizar, ele vai aparecer uma imagem e vai começar a calcular todos aqueles processos de luz. Luz, material, shader, cores, se for animação vai ter um movimento. E esse processo é muito mais demorado que a peste da calculadora. Então, para renderizar é assim, você coloca para renderizar e dependendo do tamanho e do tipo da imagem, da quantidade de coisas, demora horas. Mas quando eu digo horas, assim, são horas mesmo. Meu recorde foram 27 horas numa imagem só. Eu botei para renderizar e começou a renderizar e só esperando aí, preview time, aí deu lá 15 horas, aí eu, vou dormir, amanhã no meio do dia tá pronto. Quando eu volto, que eu olho, tava lá, preview time, aí tinha aumentado para 27, porque pegou uma grama lá troncha e começou a demorar mais ainda. E quando se trata de animação, a coisa é pior ainda. Porque em animação, por exemplo, falando da animação do avião aí, que a gente vai conversar sobre ela mais tarde, a animação, ela foram 20 segundos a 24 frames por segundo. Então, a cada segundo ali tem 24 imagens. As imagens, elas passam assim, bem devagarzinho, que é o que monta o movimento em 1 segundo. E aí você fica vendo os computadores renderizarem, ou seja, 24 frames por segundo, 20 segundos, dá 480 frames. Se cada framezinho desse, cada imagem dessa levar 10 minutos, eu vou ter 6 frames numa hora. Ou seja, 480 dividido por 6 vai dar 70. Não, 7 vezes 6, vai dar 70 horas, pelo amor de Deus, sabe? Então você tem que saber calcular, colocar a qualidade da luz, a qualidade do render, para poder fazer com que isso renderize um tempo que seja viável. E aí isso você botou 24, né? Se a gente está falando de imagem de cinema, a gente está falando de quê? De 60 a 80 frames por segundo? 60 e 4K, né? Ou 4K, ou nos cinemas IMAX, 8K. Então, a potência computacional é assim, nunca é demais, sabe? É isso que eu já ia lhe perguntar. Então, para quem está querendo estar nessa brincadeira, uma das coisas importantes é ter um computador, placa gráfica, acelerador gráfico, alta capacidade de processamento de dados, né? Memória RAM absurda, tem que, né? Exatamente. Eu sempre brinco... Se eu puder traduzir tudo isso que você falou, assim, vamos falar, renderizar, eu até pensei que você ia usar a expressão, na verdade, é a somatória de todos os cálculos que o computador tem que fazer nos diversos programas e variáveis que você colocou para chegar na imagem final, né? Exatamente, exatamente.
Eu sempre brinco que eu não sou um cara que usa roupa de marca, não uso relógio, não tenho meus luxos, mas se somar meus computadores, acho que é mais caro que meu carro. Então, porque os computadores são o que me gera trabalho e que me possibilita sustentar minha casa. Meu carro não. Então, assim, ter um computador potente não é luxo. Ter um computador potente, para quem trabalha com 3D, não é nem ostentação, porque não tem potência suficiente. Enquanto não for uma coisa que eu simplesmente clico renderizar e ele aparece na tela automaticamente, você sempre vai demandar por mais potência. Theo, agora eu não sei se vou te botar na enrascada agora, porque assim, já te convidei para você vir ser nosso associado aqui no IBAP, e a gente tem uma pegada forte na área de perícia. E aí nós temos duas falas, né, que se repetiram. A doutora Claudine, que é a nossa advogada, né, e o Manuel Hidalgo estão falando o seguinte, do uso dos equipamentos e de imagens e tal, numa perícia. Você, por acaso, já participou, você já foi convidado, integrou um grupo para fazer alguma perícia? Rapaz, eu participei, mas foi na época da faculdade, não foi nem com imagens, foi ajustando um PowerPoint lá para umas imagens que já estavam prontas. Então, nunca fui convidado para esse tipo de trabalho, mas não teria problema algum. Deixa eu tentar mudar então a pergunta. Vamos lá, eu fui convidado para ser perito, vamos imaginar aqui, é um prédio que caiu. Certo. Eu tenho um projeto do prédio, posso levantar o projeto do prédio como o prédio era antes de cair. Então você consegue me montar ele em 3D, você consegue fazer... caramba, a coisa vem em inglês, o view, não é view. Você consegue fazer as vistas, a visualização dele, então você ok, show de bola. E eu tenho as imagens dele e com um pouco de sorte, em alguns casos a gente às vezes tem um vídeo do prédio desmoronando. Então com esse material você poderia montar um estudo e aí você diz, o prédio caiu pro lado de cá, olha aqui, aí você monta, por exemplo, quadro a quadro, o prédio caindo, você entendeu? A gente usar o que a gente consegue capturar na pesquisa e aí você tentar montar um estudo. Como é que esse prédio caiu? Ah, ele caiu tombando para o lado. Não, ele caiu para o meio. Seria possível usar o equipamento e o BIM, o Revit, sei lá, para fazer isso? Um suporte para perícia? É uma coisa assim extremamente complexa, porque a gente está falando aí em milhares de peças se quebrando. Então você vai ter que saber onde estava cada peça original e onde estava cada peça final. Se você tiver uma foto, um vídeo, você consegue até identificar. O problema é que às vezes você chega na obra e a gente sabe que os pilares, normalmente, eles têm a mesma dimensão por uma questão de forma. Aí você chega onde desmoronaram, aí tem assim, pô, tem um pilar aqui que tem 50 por 30. Ah, cacete, esse pilar é da onde? Tem 50 pilares, 50 por 30 iguais. Então, para poder você dizer que aquele pilar que estava no chão é igual àquele que estava naquela posição XY lá, vai ser meio complicado, vai ser um golpe de sorte, a não ser que você consiga identificar isso no próprio vídeo. E mesmo assim, você identificando para recriar o vídeo, vai ser uma coisa totalmente artística. Ou seja, você vai pegar o prédio original, de acordo com o vídeo, você vai ver, opa, a fissura foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi nesse andar, vai tentar recriar a fissura, e quando for quebrando, você vai quebrar, mas a partir daquele momento que você identificou onde quebra e onde está no chão, o resto é a mão do animador, sabe? Vai ser uma coisa muito, muito artística, sabe? Lógico, com um olhar técnico, mas que eu vou até falar uma sacanagem aqui, que dependendo da intenção do animador, ele possa anular o processo ou condenar, ou seja, de acordo com a própria intenção dele. Compreende o que eu estou querendo dizer? Temos cuidado. Hã? É preciso ser usado com muito cuidado. Exatamente. Só que tem uma outra tecnologia que pode te ajudar muito nisso, que é a fotogrametria. Que é exatamente o que eu estou estudando no meu mestrado. Ou seja, é de você pegar, por exemplo, um prédio em escombros e você recriar um modelo 3D daquilo ali de como estava. E aí não tem a mão do operador. Compreende? Ou seja, é como se eu quisesse pegar esse danado aqui e falar assim, olha, eu quero recriar isso aqui no computador. Por quê? Porque eu quero medir quanto é daqui para cá, eu quero medir quanto é daqui para cá, eu quero saber quanto foi essa fissura, entende? E aí você pega esse objeto, bate
uma centena, 2 centenas, 10 centenas de fotos dele, e aí o computador te gera um modelo 3D disso aqui, que você consegue girar, manipular, visualizar. É uma tecnologia extremamente interessante, extremamente viável e extremamente poderosa. Exige também computador potente e tal. Já fiz uma série de brincadeiras, quem me acompanha já viu isso, eu brincando no meu Instagram, que aí sim a gente poderia recriar a cena sem ter o risco de ninguém entrar lá, tá? E daí você conseguir tirar análises de posse de um modelo, que você consiga andar pelo modelo, você consegue visualizar aí uma nuvem de pontos, um modelo 3D que você consegue ir para qualquer canto. Inclusive, eu quero ver de cima, aí você vê, eu quero ver aqui de lado, agora eu quero ver aqui, se você tiver batido foto de uma parte interna, você consegue até entrar, sabe? Eu já vi essa tecnologia sendo usada para reconstrução de patrimônio histórico, né, porque é muito difícil de você detalhar. Inclusive, uma vez eu vi ela sendo usada para um caso bem semelhante a esse de perícia. Era uma pessoa que estava fazendo patrimônio, tinha um telhado, esse telhado estava podre. Então, ele não podia subir para medir tudo, com risco de cair e o estagiário se ferir. Então, os caras contrataram a empresa de fotogrametria para chegar lá, fazer as fotos, fazer todo o levantamento fotogramétrico daquela coberta e depois entregar um modelo 3D. Aí, no escritório, na segurança do escritório, abriram o modelo 3D e começaram a medir tudo, sabe? Medir tudo e recriaram o danado do negócio todo. Ou seja, como é que eu veria essa aplicação para você? Poxa, aquele pilar que está lá no meio, qual é o tamanho dele? Qual é a dimensão? Qual é a bitola? Cara, vai lá medir. Vou nada, se eu pisar ali, quebra. Com isso, você consegue, desse ponto para esse medir. Rapaz, fizeram o pilar menor do que o projeto. Já pensou? Vamos com uso bacana, ou seja, eu tenho um prédio que está em risco de desabamento e eu não entro. Eu vou usar esse procedimento para conseguir tirar minhas medidas sem necessariamente entrar, né? Exatamente. Você já trabalhou aqui, além de fotogrametria, você pode fazer também com escaneamento a laser, né? A fotogrametria é o irmão pobre do escaneamento a laser. Tá? É mais ou menos... Hã? Gostei do termo. Porque o scanner a laser, o que ele vai fazer é isso. A máquina vai passar, bater não sei quantos pontos e tirar para você um modelo em 3D. E os scanners a laser, o mais baratinho que eu já vi, que é um negocinho desse tamanho, custa em torno de $100 e tantos mil. Então, não é um equipamento barato. Sabe? Se você for parar para pensar, não é barato. Principalmente, assim, digamos que para um arquiteto comum que vai fazer o levantamento de uma obra e não quer perder tempo usando treina, quer usar um scanner a laser. Quando a gente fala de fotogrametria, a gente está falando de pegar câmeras digitais. Então você pega câmeras digitais que, se possível, profissional, né? Ou seja, vai ter uma qualidade maior, uma lente que você controla como é o nome? Você tem controle sobre o tamanho do sensor, sobre a distorção da lente e tal. Você vai pegar uma câmera que vai custar seus R$3 mil e vai fotografar ele inteiro. Dá trabalho de fotografar? Dá. Tem que ter muita memória? Tem. Tem que ter computador potente? Tem. Tem que ter alguns pontos de controle? Tem. Mas você tira um modelo. Em alguns casos, tão bom quanto o escaneamento a laser por uma fração mínima do preço. Então, é uma tecnologia muito promissora. Digamos que ela está explodindo agora. Eu fui para um congresso em São Paulo só de fotogrametria para patrimônio histórico. Que todo mundo fala, só de fotogrametria não, desculpe, só de BIM para patrimônio histórico. Então, o que mais se discutiu foi escaneamento a laser e fotogrametria. Um versus o outro, alguns casos usaram alguns casos que não tinham tanto recurso usou o outro, mas como cada vez as câmeras estão ficando mais potentes, os computadores estão ficando mais potentes, a quantidade de megapixels, ou seja, a quantidade de informação por foto está ficando mais potente, o negócio só tende a crescer, como tudo em tecnologia. As pessoas de avaliações, pelo menos, já está mais acostumado com fotogrametria, porque a gente usa a aerofotogrametria para a questão de mapeamento das cidades, né? Você fazer o georreferenciamento, e você fazer plantas de valores para cálculo de IPTU e tal, né? A gente está falando de outro uso, né? Mas é uma tecnologia que assim, o pessoal já domina. Já domina, né?
Aham, já domina. Aqui, ó. Inclusive, a aerofotogrametria, que antes tinham aviões exclusivos com umas câmeras gigantescas para fazer isso, estão sendo substituídos por drones. E aí você tem um controle maior, porque o drone para, o avião não. Então, ó, você pegou a foto errada, ele vai lá na casa de chapéu, dá a volta. Tem uma nuvem. É muito comum, o cara tá fotografando e de repente aparece uma nuvem, aparece alguma sombra, alguma coisa. Sim. Volta tudo. Agora, o Alves aqui, Del, tá perguntando qual software que você usa. E a pergunta do Gustavo é se você pode usar a realidade virtual para medir, caracterizar e apontar falhas construtivas. Aí já é na parte de perícia, né? Exatamente. Você consegue chegar na fissura. Você consegue chegar na fissurazinha como é o nome? Da patologia, do que você quiser. O problema é que para você chegar na fissura de 1 milímetro, significa que você vai ter que bater a foto a relativamente perto. Ou seja, a poucos metros daquele problema. Então, eu diria que você tem que pensar numa escala macro, ou seja, eu vou fazer o prédio, então eu vou me afastar e fazer o prédio da outra quadra, né? Eu vou fotografar aqui o prédio. Mas depois eu vou em cada pilar e dou um 360 de cada pilar. Por exemplo, ou seja, eu vou ter um modelo do prédio geral, que se muito vai me mostrar aquela fissura, mas se mostrar, pode ter certeza que ela não vai dar espessura nenhuma. E depois você faz uma do pilar exclusivo que vai ter o negócio, tá? Sobre os softwares, depende qual e para quê, né? Ou seja, tem vários usos. Tem para 3D, tem para edição de imagem, tem para edição de vídeo. Para cada etapa de um processo, você usa um software diferente. Deixa eu... Theo, eu queria que você, de repente, o pessoal ficar com gostinho, assim, de ver a coisa, se você pudesse mostrar um pouco, sei lá, rapidamente um tour virtual, né? Eu vi me parece que é um apartamento que você postou lá no grupo dos arquitetos, a parte interna, né, que foi feita via a construção de realidade virtual aí do imóvel, que me parece que é um projeto que está colocado em 3D, né? O negócio é o seguinte, tem muito projeto que eu trabalho que... Deixa eu voltar um pouco a cena. Quando eu era estudante... Tem algum estudante aqui? Se eu tiver alguém fala aí, tiver estudante. Eu vou contar uma historinha boa para vocês. Pronto, ó. Quando eu era estudante, eu comecei fazendo alguns 3D. Então você começa fazendo trabalho de TCC de alguém... você pega um trabalho ou outro que um professor seu te pega ali, quer fazer? Você cobra ali o lanche e faz, e por mais que você ganhe pouco, e putz, na faculdade lá eu sofri até para ir para a faculdade, para pegar o ônibus para ir para a faculdade, né? Mas aquilo ali serve de aprendizado, todas as etapas servem de aprendizado, por mais difícil e mal pago que seja. E aí uma vez a gente pegou uma casa de um professor, fizemos a danada da casa, e veio uma revista entrevistar a gente. Tinha eu e mais 2 sócios na época. Bote aí uns 15, 20 anos atrás. 17 anos atrás, mais ou menos. Veio essa revista entrevistar a gente e falou assim, me dá umas imagens suas de coisa que você fez. A gente tá certo. A gente pegou a casa que a gente tinha feito lá do nosso professor e deu para a revista. E foi publicado. Quando foi publicada essa revista, era uma revista local, não era uma revista científica, nada perto disso. Aí a gente, 3 abestalhados, chegamos para o professor e eu todo feliz, né? Professor, sabe aquela sua casa? Foi publicada. Ele olhou para mim com toda a seriedade do mundo e falou assim, rapaz, você fez muito mal. Eu ia publicar esse negócio numa revista. Sabe aquela hora que você quer enterrar a cabeça, você não sabe o que faz? Aí eu emendei, né? Sabe quando a emenda é pior do que o soneto? Aí eu falei, não, professor, mas como ele estava só entrevistando a imagem, não saiu seu nome, não saiu local, não saiu nada, só saiu a foto lá junto com as outras. Ele olhou e falou assim, rapaz, pior ainda. Piorou, você não botou não botou nem os créditos. Mas esse foi um erro que eu gostei, porque talvez eu até consiga botar na revista. Rapaz, foi uma lapada que eu nunca esqueci. Foi uma lapada, assim, aqueles aprendizados para a vida.
Então, depois dessa, eu aprendi a nunca publicar. Então, meus trabalhos eles não são publicados. Eu não sei como as pessoas me acham. Até hoje, a verdade é essa. Porque sempre eu estou, vou fazer engenharia, vou fazer mestrado, não sei o quê, e sempre meu telefone toca me pedindo para fazer alguma coisa. Tá? Então, já prevendo isso, como eu sabia que você ia me pedir para ver as imagens, eu entrei em contato com os arquitetos antes para perguntar, posso mostrar a tua como é o nome, tua imagem? Ele pode. Enfim, então deixa eu abrir aqui algumas coisas que eu sei que eu posso mostrar. Se tratando de empreendimento, ou seja, empreendimento imobiliário, eu tenho certeza que eu posso. Inclusive eu devo mostrar, porque o cara quer vender. Mas quando tem ligação assim com licitação, órgão público, concorrência, aí o negócio é bem mais complicado. Estão vendo, estudantes? Tá? Todo mundo só fala das maravilhas, eu fiz isso, eu botei para lascar ali, aqui, eu adoro contar as besteiras que eu fiz, para ver se vocês não fazem de novo também, tá? Ninguém me avisou isso quando eu era estudante. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ricardo. Ups. Ricardo. Deixa eu mostrar aqui. Não vai dar para ler, mas a quantidade de projetos que eu já trabalhei na vida. Sabe, isso é tudo, cada pastinha dessa aqui é um 3D diferente. Deixa eu pegar aqui. Ricardo Angola. Cadê? BRT, pronto. Aqui. Isso aqui saiu essa semana. Eu fiz isso, essa imagem... Como é o nome? Tem uns... Conta da Boa Vista. Da Conta da Boa Vista. Mas tem uns 2 ou 3 anos. Só que como isso aqui era uma coisa para o governo, eu não podia mostrar para ninguém. Então, ficou guardado e essa semana eu soube que foi apresentado. Ou seja, eram algumas paradas, né? A Parada da Soledade, né? Então tem aqui, ó, nomezinho parada, então tem que colocar as pessoas, o ônibus. É um saco, porque você tem que ir no local, e aí você bate a foto do local para poder depois você fazer o 3D e encaixar. Então, por exemplo, esse prédio é de verdade, isso é de verdade, o poste é de verdade, mas isso aqui, essa passarela é de mentira, né? Ou seja, a verdade começa aqui. Essa pessoa já é uma montagem. Esse carro não, é 3D. Aquele ônibus também. Então essa é a Parada de Soledade. Isso aqui foi mostrado essa semana, por isso que me veio à cabeça logo ele, tá? Então a imagem aí é um mix, né? Parte é verdade, parte é desenhada. Exatamente. Uma realidade ou seja, inventada. esse piso aqui é da foto, tá? E isso aqui é do... Como é o nome? É 3D. Do projeto. Então, do projeto. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer é identificar de onde vem a luz da foto, né? Você identifica através da diferença de cores dos prédios, tá vendo? Uhum. Para poder você no 3D fazer igual. Ou seja, quanto mais próximo você chega da realidade, né, mais vai ficar acreditável aí a imagem. Eu tô vendo a sombra das pessoas. Mas isso é Photoshop. Tá vendo? É porque quando você tira a sombra da pessoa, parece que ela tá voando. É o que dá a realidade. Sabe? Deixa eu mostrar uma outra coisa. Temos tempo para ver um vídeo. Alguém está sugerindo que o seu telefone deve estar no mural do CAC até hoje. Talvez, porque lá que a gente começamos nossa carreira. Esse cara aí que está falando, o arquiteto JC. Esse arquiteto aí que está falando é um grande amigo, já trabalhou comigo, também é um entusiasta da computação. Deixa eu te mostrar esse aqui. Olha só. Esse projeto é o projeto que eu fiz para mais longe da minha vida, tá? Isso aqui foi para a Coreia do Sul, inclusive de um escritório que fica lá em Londres. Eu fiz isso tem alguns anos também, tem uns 2 ou 3 anos, e eu falei com eles hoje pelo WhatsApp e pedi autorização para mostrar. Então, é uma torre, né? Ou seja, que ela é em formato de disco, não é uma coisa bem asiática. É óbvio que a gente vai estranhar, porque não faz parte do nosso vocabulário, mas
esqueça a estética, pense na qualidade gráfica aí do negócio, tá? E esse hotel em forma de pétala. Isso foi apresentado lá para o primeiro-ministro lá da Coreia do Sul. Tá? Então, ou seja, esse era o verde, a água, a paisagem lá no fundo é real. Não, também não. O que eu fiz aqui... Não. Esse era um desses projetos que eu tinha isso de tempo. Eu tive que fazer, sei lá, isso em 10 dias, 12 dias, porque ele tinha uma reunião. Eu tava processando isso aqui com um cara no avião, ele saindo da Inglaterra e indo para a Coreia. Aí ele falou, não, Theo, pode processar aí, eu tô pegando o voo agora, amanhã quando eu chegar no hotel eu já descarrego o vídeo. Ai, meu Deus, eu desesperado. Foi aí que eu percebi que eu precisava comprar computadores mais potentes. Eu acho que tem uns 2, foi em 2017. Qual foi a ideia? Eu não tinha modelagem, não tinha planta, não tinha muita coisa aqui do terreno, mas eu tinha o Google. Então eu baixei a imagem do Google, entupi isso de árvores, tá vendo? Uhum. Entupi de árvores, onde tem área verde do Google, eu entupi com árvore, para poder fazer o entorno e colocar o danado do negócio, tá? E aí ele tem também lá na Coreia, tem esse negócio chamado, é igual a London Eye, só que em vez de ser de Londres, é Kentucky Eye, alguma coisa assim. E essa via que já existia. Então, ou seja, fizemos todas as imagens e eu tinha que replicar no 3D a altura dos morros, porque isso aqui fica numa colina, sabe? Uhum. E aqui, ó, o vídeo. Deixa eu mostrar o vídeo. Eita. Peraí, deixa eu só dar um pause aqui. Cadê fogo? Pronto. Isso é o Google Earth ou você já está imitando a entrada do Google Earth para entrar no vídeo? Não, eu tô imitando. Eu queria aqui com esse exercício, deixa eu desligar essa luz aqui para poder não atrapalhar o vídeo. Peraí, desligar meu outro monitor. Eu queria com esse vídeo, era primeiro apresentar, ou seja, aonde é o escritório da galera que me contratou e aonde vai ser o projeto. Então, eu fiz uma bola, isso aqui é bem complicado de fazer, só fazer uma bola e colocar o mapa do mundo. E aí ele gera as montanhas. Obviamente isso aqui tá tudo super exagerado, né? Tá com uma escala vertical aqui de umas, sei lá, 100 vezes mais do que eu deveria ser, mas eu queria gerar essa textura. Uhum. Aí, ou seja, deixa eu dar um play aqui e eu vou falando enquanto ele toca. Então a gente é apresentado ao planeta, né? Ele vai girando, vai pegar a parte Antártida e depois ele vai para a Inglaterra e mostra, ó, Saloria Architects, onde fica o escritório lá de Saloria. E depois ele gira até a Ásia e vai chegar lá em Changcheon, que fica lá no norte da Coreia do Sul. Aí essa parte era para mostrar onde era a cidade de Changcheon, que era perto da Coreia do Norte. Aí, ou seja, aí ele apresenta onde é o hotel, né? Eita, peraí, onde é como é o nome? A ponte já existente e como é o nome? O Eye, né? Que é a roda gigante. Sim. Então, por exemplo, esse mar aí, para dar o reflexo, eu tive que fazer em 3D, com esse ondulado. Então é um Google Earth que é afundado para entrar o mar. Ó, piadinhas internas. Quando eu estava fazendo isso aqui, pronto. Eles têm um avião, que é esse aqui. Que esse avião já existe lá. E esse avião é um resquício da Segunda Guerra Mundial que eles mantêm lá como um monumento. Que ele queria trazer o avião para esse pátio. Não sei se vocês viram eu falando do vídeo do avião que eu fiz anteontem. Que eu tenho um grupo de amigos que são pilotos. Eu tenho um grupo de amigos de infância, 4 amigos, e 2 deles são pilotos. Então, esses caras me orientaram, porque quando eu soube que tinha um avião lá, eu fui buscar o avião e achei um modelo 3D do avião. Só que o problema é que esse avião tem tanto na Rússia, quanto nos Estados Unidos, quanto na Coreia do Norte. E aí eu fiquei desesperado de colocar o avião e não sabia se o avião era certo, porque eu não sei o que significa essas insígnias. Então, o meu medo era colocar um avião que, por exemplo, fosse um avião russo e gerar um acidente diplomático lá para o presidente da Coreia, sabe? Aí eu... um risco. Hã? Ia ser uma gafe.
uma gafe, assim. Aí eu fui perguntar para essa galera, não sei o que, depois que já estava renderizando, que um deles me respondeu, isso é dos Estados Unidos. Não se preocupe que os Estados Unidos foi aliado da Coreia do Sul. Aí eu, ufa, né, e consegui passar. Mas, assim, foi bem assustador de não saber. Agora, até a gente está no finalzinho, que a nossa live só pode durar 1 hora, e faltam 3 minutos. Nossa! Conta aí, então, como é que é? O tempo passa muito rápido, cara. A gente vai ter que fazer mais umas 3 lives, porque você foi fantástico. Eu queria, assim... Porque eu falei pra caramba. Não, mas é ótimo, cara. Você é o convidado, você que tem que falar. Me conta como é que então foi a história do avião, cara. Cara, a história do avião foi o seguinte. Sábado eu estava olhando para a varanda, tá? Minhas aulas estão paradas, minhas obras estão paradas, está tudo parado. Eu estou só em casa, engordando e cuidando de 2 meninos. Então, quando eu olhei para a Agamenon, eu vi que ela estava bem vazia mesmo. Só tinha meia dúzia de carros, ou seja, dali até onde a vista alcança, só tinha meia dúzia de carros. E aí eu pensei, pô, rapaz, tá tão lento aqui que dava até para pousar um avião. Aí me veio a ideia de fazer. Eu adoro fazer essas coisas, primeiro para sair do meu tradicional, que é arquitetura, engenharia, arquitetura, engenharia, e ir para uma coisa que vai me dar um treinamento para outras coisas, tá? Por exemplo, a parte de composição, ou seja, fazer um avião ficar com as cores certinhas do vídeo da Agamenon é um desafio que eu não tinha noção. Porque quando o avião está lá em cima, ele é mais claro e mais azulado, por causa do céu. Quando ele chega perto do chão, ele vai ficar mais acinzentado por causa do concreto. E aí é aquela coisa do lençol curto. Ou você cobre o pé ou cobre a cabeça. Eu ficava ajustando lá e não conseguia ajustar os dois ao mesmo tempo. Ou ele ficava muito cinza no céu ou ficava muito azul no solo, sabe? Aí eu, putz, o que eu faço para resolver isso? Quando eu fui renderizar, quando eu fui fazer o avião, eu fui nesse grupo de amigos, fui perguntar qual era o avião que eu usava. Ele, não, bota um avião pequenininho. Só que o avião pequeno eu não ia conseguir treinar. Porque ele ia ser um ponto lá no finalzinho, né? O avião tinha que ser um pouquinho maior do que aquilo. E acabei escolhendo um avião que é virtualmente impossível. A Agamenon tem 14 metros, aquele avião tem 15. Então é virtualmente impossível daquele avião caber na Agamenon. Aí beleza, fiz a animação toda, coloquei para renderizar, e quando eu renderizei, eu vi que a asa tinha passado por dentro da árvore. Aí eu olhei e falei assim, quer saber? Vai ficar assim mesmo, isso é só uma brincadeira. Não fiz a edição das cores, tá? Então pode ver que no começo do vídeo ele está bem cinza. Não fiz a edição das cores, fiz a montagem do áudio e mandei para esses amigos meus. Eles se estouraram de rir, morreram de rir, e passaram para o grupo deles de piloto. Ninguém ia acreditar, tá? Tem o ângulo de ataque, tem um monte de coisinha lá que não estava totalmente preciso. A velocidade sim,